Olá, meu nome é Rodrigo Bicalho, eu sou diretor da Startup RH Fest e hoje a gente traz mais um vídeo da série RH Result, um RH eficiente que traz resultados concretos para dentro da sua empresa. E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre é motivo de questionamento nos setores de recursos humanos: teste de personalidade. Será que realmente é necessário aplicar esses testes dentro da organização? Será que o teste de personalidade deve ser incluído no processo de recrutamento e seleção do setor de RH? Isso é muito importante e a gente tem que analisar um pouco com calma tudo isso. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que o teste de personalidade ele não é 100% preciso, mas estudos já comprovaram que ele está chegando próximo desse 100% de precisão. E você tem que entender que ele já é um ponto de partida para o autoconhecimento. E além do autoconhecimento, é do seu conhecimento, do conhecimento do RH, da sua equipe. A partir do momento que você entende esse cenário, você consegue entender vários problemas, o porquê de vários problemas na sua equipe. O porquê alguns projetos não vão para frente. O porquê conflito de algumas pessoas dentro dos setores de trabalho. Primeiro ponto, o que é um teste de personalidade? Testes de personalidade são testes aplicados através de perguntas e respostas e gráficos, com a finalidade de revelar traços inatos e também adquiridos de um certo indivíduo, de uma pessoa. Às vezes, muitas vezes, esses traços inatos ou adquiridos não são conhecidos e também não são revelados por ele próprio, mas indica o seu caráter e o seu temperamento. Como é que a gente pode desconsiderar um teste disso? Quem trabalha com RH, quem trabalha com pessoas, sabe que a gente precisa realizar até para saber esses perfis, indicar o caráter e o temperamento de cada pessoa. E no mercado existem vários tipos de teste de personalidade. Você pesquisar na internet, você vai achar vários. Você vai achar o Hypersonic, o Big Five, o Enneagrama. Você vai achar o teste de cores. Você vai achar o teste qual animal você é. É interessante, tem até o teste do porco. É muito interessante. Depois você pesquisa sobre o teste do porco. Você pede para a pessoa desenhar um porquinho numa folha. E cada jeito que a pessoa desenha um porquinho é um tipo de personalidade. Depois pesquisa lá. Tem o Quati, tem o DISC, tem o teste de moralidade. E o interessante do Quati, que é questionário de avaliação tipológica, que ele foi criado no Brasil, numa faculdade em São Paulo. Ele foi e é muito utilizado por empresas, por organizações brasileiras. Por quê? Porque eles levaram em consideração a realidade desse país, o cenário do Brasil. Por isso que ele foi e é muito utilizado por empresas brasileiras. E tem o DISC também, que é utilizado internacionalmente. O Quati, ele é muito utilizado não só porque foi criado numa faculdade brasileira, mas também porque levou em consideração os 8 tipos de personalidade criados por Carl Jung, que é um guru mestre que há décadas os seus estudos são usados para determinar o perfil comportamental, o perfil psicológico das pessoas. E segundo Jung, existem 4 tipos de funções psicológicas básicas, que são elas: pensar, sentir, intuir e perceber. E a partir dessas 4 funções básicas, ele sai com 2 tipos de caráter: o introvertido e o extrovertido. Pegando essas 4 funções psicológicas básicas e esses 2 tipos de caráter, o guru, o Jung, o que ele fez? Ele vem com 8 tipos de personalidade que podem existir no indivíduo. Quais são eles? O reflexivo introvertido, o reflexivo extrovertido, o sentimental introvertido, o sentimental extrovertido, o perceptivo introvertido, perceptivo extrovertido e o intuitivo introvertido e o intuitivo extrovertido.
formando esses 8 tipos de personalidade segundo Jung. Também temos que levar muito em consideração o DISC, que ele está sendo muito utilizado no Brasil, ele é muito utilizado no mundo inteiro, com os 4 tipos de perfis que podem ter alta predominância e baixa predominância dentro de cada, no perfil traçado de cada indivíduo, que são eles. O dominante, que é o executor, o influencer, que é o comunicativo, né? O planejador e o analista. Através desse mapeamento de perfil se entende melhor como a pessoa lidar com as dificuldades do dia a dia, com mudanças, no relacionamento. E a gente precisa ter essas informações para nos ajudar a tomar decisão. Mas o que a RH precisa entender muito bem que não existe um tipo de perfil ruim, ok? Não existe um tipo de ruim. O que existe é o que predomina mais do que outro em cada pessoa. E tudo vai depender de qual perfil que você determinou para o tipo de vaga, para o tipo da função dentro da sua colaboração, dentro da sua organização. Isso vai depender muito do que você espera de retorno, o que você espera de entrega dentro de cada função. É para isso que se mapeia o perfil de cada colaborador. Segundo ponto, quais os momentos certos de aplicar um teste de personalidade? Você tem que entender o seguinte, você tem que parar de pensar, falando de processo seletivo, de avaliar só o currículo da pessoa, só a capacidade técnica, experiência profissional ou formação acadêmica. Você tem que começar a pensar em comportamento, em personalidade, em como essa pessoa vai agir nas dificuldades do dia a dia, como ela se relaciona com as pessoas. É para isso que serve um teste de personalidade. Então, quando você for montar um grupo de trabalho, quando você for promover alguém, quando você for fazer um processo seletivo, você precisa necessariamente mapear um perfil que mais se adeque àquela vaga, àquela função. Se você não fizer isso, você não vai saber quem vai melhor desempenhar a função naquele cargo que você vai promover ou que está em aberto na empresa. É só você pensar o seguinte, vamos usar aquela tão famosa frase do filme Alice no País das Maravilhas. Se não sabe para onde você deseja ir, qualquer lugar serve. Parafraseando no contexto que a gente está fazendo, se você não sabe o perfil da vaga que você está selecionando, se você não sabe o perfil, qualquer pessoa serve. Isso significa que você está jogando com a sorte. E jogar sorte, na maioria das vezes, dá errado. Você pode, de repente, às vezes também, se você não fizer esse teste de perfil, teste de personalidade, você pode estar pegando uma pessoa que ela é uma excelente profissional num lugar e você coloca ela em outro, ela está sendo um péssimo profissional. Até mesmo você promover alguém. Você tem que ter muito cuidado para promover alguém, porque senão a sua promoção vai acabar se convertendo em demissão. Mas como assim eu vou promover e depois vou demitir? Você não analisa o perfil comportamental daquela pessoa, quando você promove ela não dá certo. Ela não sabe se relacionar com as pessoas daquele nível de hierarquia. Vou dar um exemplo aqui. Aí, o que acontece? Ou não tem mais lugar para ela, você vai ter que demitir, ou se você tentar trazer essa pessoa de volta, o que vai acontecer com a motivação dela? Vai lá para baixo. Consequentemente, a produtividade da pessoa vai aonde? Os indicadores de produtividade a níveis baixíssimos. E você vai ter que acabar demitindo um profissional desse. Você tem que pensar, é só você pensar na seguinte situação. Você montando um grupo de trabalho. Você monta um grupo de trabalho para desenvolver um certo projeto, criar um produto ou um serviço, desenvolver qualquer tipo de projeto. E se você decide colocar, você aleatoriamente, de repente você coloca todas as pessoas do mesmo perfil comportamental.
O que isso vai acarretar? Essas pessoas vão montar um produto ou um serviço que não é adaptável a outro tipo de personalidade. Só você pensar o seguinte, você colocou num grupo várias pessoas que pensam da mesma forma. Eles não vão discutir, ninguém vai discordar da opinião do outro. Por quê? Porque eles pensam igual, eles têm o mesmo perfil comportamental. Isso você vai acabar criando um produto inflexível. Esse produto vai dar certo no mercado? Esse produto vai dar certo dentro da tua empresa? Pensa direitinho. O ideal é criar o quê? Um grupo de pessoas multidisciplinares que pensam diferente, com perfis diferentes. Porque vai ter tanta discussão no bom sentido que eles vão acabar modelando um produto que ele é flexível, que se adapta a qualquer situação ou qualquer tipo de personalidade, tipo de pessoa. O produto vai vender mais, com certeza. Você não acha? Então, por isso que é muito importante avaliar isso tudo. Se você trouxer alguns exemplos práticos, é só você pensar no seguinte. Você imagina você estar à procura de uma pessoa para uma função financeira, ou trabalhar no departamento pessoal. Uma função bem de análise de dados. Tem que ser uma pessoa necessariamente que siga rotinas e seja bem discreta. Aí você chuta, coloca uma pessoa só pelo currículo, aí depois você vai descobrir que colocou uma pessoa que tinha um perfil de comunicador, vamos assim dizer. Uma pessoa que fala mais do que deveria para poder se relacionar bem com as outras pessoas. Esse é o perfil de uma pessoa comunicativa. Ela vai sempre pelo lado do funcionário, que não seria esse caso. Errou na contratação ou errou na promoção. Outro caso, você precisa de uma função analítica bem estratégica, que precisa tomar decisões muito bem elaboradas e muito bem analisadas para não errar, para não ter erro no resultado. Você precisa de um perfil planejador, ou de repente, dependendo da situação, um perfil bem analista. Aí o que você faz? Você coloca um perfil dominante, perfil executor. O que isso significa? É a pessoa que não mede muito as consequências, ela quer fazer, ela quer resultado, ela não quer perder muito tempo analisando nada, ela quer fazer de uma vez. E acaba o quê? Metendo os pés pelas mãos. Mais um erro pela falta de avaliação. Outro exemplo, você busca, por exemplo, uma vaga de enfermeira que ela precisa ter para um hospital, ela precisa ter um perfil comunicativo, cativante, acolhedor, até para demonstrar um atendimento humanizado àquele paciente. Aí você acaba colocando uma pessoa com um perfil mais analista, que ela internaliza sentimentos, crítica, inflexível e arrogante quando contrariado. Olha a diferença de um perfil para o outro. Como você precisa avaliar o perfil comportamental. Você precisa mapear o perfil e depois avaliar as pessoas para ver se vão se encaixar bem com o perfil que você mapeou. Mais uma vez, estou voltando. Parafraseando lá com a Alice do País das Maravilhas. Se você não sabe o perfil que você quer, qualquer pessoa serve. Então, depois você não pode reclamar. Aí você pode estar perguntando, mas Bicalho, qual seria o perfil certo para cada vaga, para cada função? Aí a gente chega no terceiro ponto. Qual o perfil certo para cada função? A primeira observação que eu queria te fazer é que não existe um perfil ruim. O que existe é o lugar certo ou o lugar errado que você colocou o colaborador para desempenhar a função dele. Então, você tem que prestar atenção nisso. Outra observação, como já falamos, é que você precisa mapear, você precisa saber o que você quer, o perfil que você deseja. Você tem que estar muito bem fechado com a direção para saber quais os objetivos
da empresa, qual a missão, quais os objetivos que precisam, querem alcançar com aquele produto. Você tem que saber para poder mapear aquele perfil que você deseja. Só você pensar o seguinte, alguns exemplos a gente já deu. Você imagine que você decida colocar um perfil de vendedor aquele vendedor que chega com o pé na porta, aquele vendedor mais feroz, que passa por cima de tudo para vender. Ou não. Você pode querer um vendedor que seja mais cauteloso, que saiba muito bem o manual do produto antes de vender aquele produto. Aí você está chocando um perfil executor, que é o dominante, com um perfil, de repente, comunicador, influente. Você pode, de repente, definir que tem aqui uma recepcionista, um analista financeiro, ou assistente, qualquer vaga que eles sigam exatamente os processos padronizados pelo setor. Aí você vai pegar um perfil predominante de conformidade. Ou não, você prefere aquelas pessoas que tomem mais atitudes por elas mesmas. Você pode decidir uma função mais estratégica, geralmente de mais planejar, fazer um plano de ação e não executar. O cara que vai analisar com mais calma, o cara que vai geralmente analisar cada ponto e vai perder um tempo analisando aquilo tudo para poder ter certeza do plano de ação, se o plano de ação vai dar certo ou não. Tudo depende do perfil que você quer. Então não existe um perfil certo para cada função. Existe o objetivo da empresa, os resultados que ela quer daquela função. Uma coisa que você tem que prestar atenção também, que você precisa analisar, são os atributos do perfil daquela vaga, sabendo que existem os pontos positivos, mas também existem os pontos negativos. Você pode colocar um cara fera em vendas, feroz, como a gente falou, que chega com o pé na porta, mas você pode ter um vendedor desse, pode ser muito arrogante, pode fechar muitas portas. Porque muitas vezes o perfil dominante, executor, ele aparenta ser muito arrogante. As pessoas não gostam de pessoas arrogantes. Tem que prestar muita atenção nisso. Você pode ter um perfil planejador, mas depois vai ver que não era aquilo que você queria. Por quê? O perfil planejador, ele demora muito para tomar uma decisão. Ele demora muito tempo analisando e planejando as ações antes de ir para o campo, antes de fazer alguma coisa. Então, você tem que entender bem o perfil que você deseja, verificando os atributos positivos e os atributos negativos de cada perfil comportamental, de cada perfil. Eu queria fazer uma observação grande aqui, é o seguinte: a gente não pode, mesmo que alguns especialistas em RH dizem que não existe profissional ruim, existe perfil que foi colocado no lugar errado. Cara, aqui no RH Fest a gente segue uma linha prática, tá? Objetiva. Existe gente ruim, sim. Existe aqueles sanguessugas dentro da empresa, aqueles relacionamentos tóxicos que a gente chama, né? Que é aquele profissional fofoqueiro que só sabe diminuir os outros, que não é nada produtivo e ainda fica tentando queimar os seus colegas de trabalho. Existe aqueles profissionais preguiçosos, aquelas pessoas que não gostam de cumprir horário, aquelas pessoas que não gostam de cumprir o que foi determinado pelos seus superiores. E existe aquelas pessoas que não sabem se relacionar com os outros. Eu não estou falando de perfil comportamental. Eu estou falando de problemas práticos de trabalho da pessoa. Quarto ponto. Como faço para aplicar um teste de personalidade? Se a gente avaliar há mais de 10 anos, esses testes eram aplicados exclusivamente por profissionais psicólogos com formação em psicologia, lógico. Eles aplicavam esses testes através de manuais, através de formulários, analisavam os dados e depois saíam com seus relatórios sobre o perfil de cada um que realizou o seu teste. Eu não vou entrar numa discussão aqui da capacidade do profissional para aplicar esse tipo de teste.
Porque se a gente avaliar pelos sindicatos da área de psicologia, acredito que tenha, os conselhos de psicologia, o conselho de psicologia, eles vão dizer que os únicos profissionais capacitados são os psicólogos. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero entrar é o porém disso tudo. No tempo em que se aplicava dessa forma, demorava muito tempo e era exaustiva a aplicação desses testes. Preenchimento de formulários, respostas de questionários gigantescos e depois para tratar isso tudo e sair com um relatório digitado de cada um. Era um trabalho exaustivo e até para quem estava participando do teste também era muito exaustivo. Hoje nós sistemas informatizados que auxiliam nesse trabalho. Testes de personalidade, eles são solicitados pelo laptop do RH e são feitos no celular de quem vai realmente fazer o teste, quem vai ser avaliado. Então a pessoa tem o conforto, ela pode fazer o teste até em casa, no conforto do seu sofá, na palma de suas mãos, no celular. Ela vai respondendo os questionários ali que não se delongam tanto e terminou de fazer o teste, o profissional de RH vai ter o resultado instantaneamente na tela do seu computador. E são relatórios, o sistema ele está preparado para receber todas essas informações, esses dados, tratar esses dados e sair com relatórios que não são de difíceis análises. Qualquer um que tenha uma certa vivência no setor de recursos humanos estaria entendendo bem como funcionaria esse tipo de relatório. Só você pensar, a demanda tem aumentado muito no setor de RH. Lá atrás o DP era separado de RH, hoje em dia o DP é um departamento dentro do setor de RH. E fora isso, são centenas e milhares de currículos para avaliar. Se você pensar, imagine fazer teste de personalidade nisso tudo. São empresas de 50, 100 mil, 2 mil, 5 mil, 20 mil funcionários. Então a demanda aumentou. O RH não faz só recrutamento e seleção. Tem muitas outras coisas, treinamento, desenvolvimento, teste de personalidade, pesquisa de clima organizacional, acompanhamento de performance e muito mais. Então assim, você precisa usar a tecnologia a seu favor. Se você pesquisar na internet, existem alguns sistemas qualificados para fazer esse tipo de teste. O próprio RH Fast, que é a startup que eu sou diretor, ele faz esse tipo, um sistema completo de gestão de recursos humanos e lá você tem todo o tratamento dos teus colaboradores e você faz o teste de personalidade com cada um. Você clica no botão, envia para o colaborador, ele vai realizar o teste e você já avalia no seu celular. Então assim, você precisa acompanhar a inovação no setor de recursos humanos. Não dá para ficar pensando como um profissional de RH 10, 15, 20 anos atrás. Vamos evoluir. Vamos melhorar a nossa forma de trabalhar. E a tecnologia está aí para nos ajudar a fazer isso. O quinto ponto é a conclusão. A gente conclui sempre que o RH precisa estar atento a esse assunto. Muitos problemas são evitados quando você dá verdadeiramente atenção a isso. Isso é você fazer gestão de recursos humanos. O início da gestão, isso que significa gestão estratégica de pessoas, onde a tomada de decisões baseada em parâmetros concretos e não na intuição de um certo profissional. Aplicando um teste comportamental de acordo com os perfis definidos para cada função, consegue-se ter uma assertividade maior nas contratações, além de auxiliar muito na retenção dos talentos e além de reduzir consideravelmente seu turnover dentro da empresa. Isso é lógico, tá implícito. E tudo isso significa o quê? O que os empresários, os donos da empresa gostam de ouvir também? Isso tudo o que significa? Quem lidar com números? Redução de custos. Por que redução de custos? Redução de custos diretamente envolvidos na operação, com multas rescisórias, custo de tempos do profissional de DP, do profissional de RH, envolvido com a demissão, envolvido com outro processo que ele vai ter que iniciar de recrutamento e seleção, perda de profissionais
temos os custos com os treinamentos que a gente vai ter que fazer novamente com as pessoas que estão entrando porque o talento teve que sair. Isso tudo é evitado usando as ferramentas certas. Além disso, a influência direta na motivação da equipe, porque reduz drasticamente a produtividade de cada colaborador desmotivado e os que precisam aprender a produzir. Então, assim, você acaba com a desmotivação de pessoas sendo mandadas embora, tendo que treinar outras pessoas de novo, tendo que mandar de novo embora, fazer outro serviço de novo. Você começa a evitar esse tipo de problema, aumenta a motivação da sua equipe. E o que isso vai gerar? Além de você reduzir os seus custos envolvidos nessa operação, você aumenta a sua receita. Mas como assim, Bicalho, aumentar a receita? Claro, quando você aumenta a motivação dos seus colaboradores, da sua equipe, você consequentemente tem aumento de produtividade dentro da empresa. A produção começa a melhorar, aquele clima está mais leve, está melhor para conversar com todo mundo, os relacionamentos estão melhores porque você consegue entender melhor cada um, você consegue entender como se comunicar com cada tipo de perfil e colocá-los para trabalhar no lugar certo. Isso aumenta muito a produtividade, aumenta os produtos, aumenta a receita da empresa. E cara, além dos seus colaboradores satisfeitos, além de você satisfeito, você tem os gestores, os empresários, os acionistas que vão ver os indicadores de receita só crescendo. Então, vamos aprender com os testes de personalidade, que é uma das ferramentas de gestão estratégica de pessoas. E aqui eu termino esse vídeo dessa série que estamos fazendo. E fique ligado nos próximos vídeos. Siga-nos nas redes sociais, estamos sempre colocando alguma coisa legal. Ative o sininho lá do YouTube para sempre você ser avisado quando chegar um vídeo novo. E é isso aí. Meu nome é Rodrigo Bicalho do RH Fashion. Um grande abraço.